O Revista Brasil TVT conversa agora com Paulinho Timor, sambista e compositor da nova geração. Olá, Paulinho Timor, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer, mesmo nesse momento de tristeza, né, da passagem do mestre, poder falar um pouco desse grande amigo e grande baluarte da cultura nacional. Maravilha, o prazer é todo nosso. Paulinho, o Brasil inteiro sentiu essa morte do Nelson Sargento. Claro que, como todas as mais de 460 mil mortes em todo o país em decorrência da Covid, mas eu queria que você trouxesse para a gente, para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, o legado que o Nelson Sargento deixa para o samba brasileiro. Primeiramente, né, fiquem todos em casa, usem máscara, álcool gel, distanciamento, é o que a gente precisa nesse momento para não perder mais um e mais tantos que já nos deixaram, né? O Nelson Sargento é um cara assim, incrível, né? Foi um grande sambista, sempre à frente de seu tempo, deixou um legado para a gente da nova geração, assim como para o Brasil inteiro, inúmeros sambas sociais. Ele sempre misturava a cultura e o samba com suas artes, seus quadros, seus poemas, com a política, sempre teve um lado partidário assumido. Não é à toa que ele, em certa ocasião, eu fui fazer uma visita para ele, a gente conversando, e ele falou que não precisava mais votar devido à idade, mas quando o Lula foi eleito, ele fez questão de ir lá votar. Ou seja, além de ser um grande compositor, um grande pintor, ele também tinha esse lado e sempre falava com a gente, está começando, para prestar atenção, porque a cultura brasileira é a alma do nosso povo. Com certeza. Paulinho, eu queria falar dos quadros, mas que é tanta coisa, né? Mas antes eu queria saber dessa questão social, da luta antirracista, porque o que acontece? Samba e futebol tem tudo a ver. E como bom vascaíno que Nelson Sargento era, ele permeou algumas de suas canções também com a questão racial. E aí eu queria que você trouxesse, inclusive a clássica Agoniza Mas Não Morre, é uma delas que pincela, mas ele também fez uma homenagem ao Vasco, né, em uma das suas canções. Conta um pouco pra gente desse recorte racial do Nelson Sargento. O Nelson Sargento, ele sempre, como já falei, ele sempre estava à frente de seu tempo, né? Uhum. E sobre essa questão racial, ele sempre era muito atento, sempre conversava muito das diretrizes, que a negritude precisa se juntar, junto com os sambistas também se juntando. Falando do futebol, ele tinha uma camisa do Vasco comunista, que ele gostava de usar a toda hora, né? E foi presenteado em vida no lindo samba enredo da Mangueira, que falava dos Malês, da Marielle, enfim, desse último samba enredo campeão da Mangueira, e ele foi desfilar como o Rei Zumbi. Olha que maravilha, que presente lindo, um dos grandes lutadores e grandes personagens da negritude brasileira. Ele foi premiado como Rei Zumbi. Aqui também, eu estou aqui um pouquinho, ó, tem o livro Quem é Quem na Negritude Brasileira. E aí temos o Nelson Sargento aqui, falam trechos bonitos sobre ele, e falam também de um filme que ele participou, além de participar de outros como personagem, como coadjuvante, ele foi personagem de um filme, de um curta-metragem chamado Nelson Sargento no Morro de Mangueira, do Estevão Savata. E em 97 ele recebeu o prêmio de melhor trilha sonora no festival, que não existia esse prêmio. Foi criado esse prêmio só por causa desse curta e para o Nelson Sargento ser premiado. Olha que coisa bacana. Muito. Então, o Nelson Sargento, ele teve esse prazer, e ele sempre falava, né? Flores em vida, querem me dar homenagem, me deem vida. E ele conseguiu ter essa homenagem, tanto na escola de samba, que era a grande paixão dele, como aqui em São Paulo, a gente trouxe ele algumas vezes. Eu tive a oportunidade de levá-lo para a Bahia no dia 2 de dezembro de 2017, no Dia Nacional do Samba. Ele foi o grande homenageado em Salvador. O nosso querido Camilo Árabe,
que faz parte do coletivo Sindicato do Samba, também fez os últimos 2 shows dele em vida, podendo dar bastante alegria ao mestre. Aqui em São Paulo também, o Batuqueiros e Sua Gente fez um show com a Francinete Germano também, e com o Nelson Sargento, incrível. O pessoal de Curitiba, o Jonas Lopes, que é um grande músico, também fez um desenho, levou o Nelson Sargento para Curitiba. Ou seja, era um cara muito querido no Brasil e também internacionalmente, pois ele foi agora, ano retrasado, fazer uma expedição ao Japão e foi aplaudido por milhares de pessoas, sendo recebido com um tapete vermelho no aeroporto do Japão. Agora, Paulinho, também e muito bem quisto, visto e recebido nas outras escolas de samba, inclusive não só de São Paulo, mas do Rio de Janeiro. A homenagem que a Portela fez para ele também, uma coisa linda, né, de se observar, de se apreciar. Ou seja, era um multiartista, né, não só sambista, compositor, escritor, enfim, pintor. Essa coisa linda que ele conseguia amarrar e articular em conjunto com todo mundo do samba e das artes em geral. Ele sempre foi o defensor que as escolas de samba tinham que se juntar. Todas são co-irmãs, como ele sempre diz. Né? Ele era muito amigo do mestre Monarco, do mestre Noca da Portela. Eles eram muitíssimo amigos, desfilavam juntos, falavam juntos sobre samba, e sempre tinha essa visão. As escolas de samba têm que se unir, não são adversárias, né? Elas são co-irmãs. O samba é uma festa do povo e para o povo. E por isso a gente não tem que ter briga, não tem que ter a rivalidade que existe no futebol, por exemplo, que as pessoas brigam, se matam. Não. O samba é um movimento de cultura, de resistência, porém de alegria de um povo sofrido. Paulinho, sobre as pinturas, o Nelson Sargento foi reconhecido como um expoente da arte naif. Curiosamente, eu trabalhei com alguns artistas naif. Aí eu queria que você contasse um pouco pra gente quais eram os principais temas, essa outra faceta que muita gente desconhece de Nelson Sargento. O Nelson Sargento ele começou pintando paredes, né? Paredes, casas, era pintor, né? E até tem um caso interessante, né? Ele pintou, vamos supor, a casa do Paulinho da Viola, né? E nessa pintura, no dia que ele estava pintando a casa do Paulinho da Viola, um grande amigo nosso, o Serjão, estava lá junto e presenteou o Colibri com um quadro do Nelson Sargento que ele adquiriu na pintura em que o Nelson fazia na casa do Paulinho da Viola. Paulinho, né? Paulinho, aliás, esse quadro que está aí atrás na parede é do Nelson Sargento? Não, vou dizer uma coisa, esse propositalmente não. Esse quadro é também naif, né? É de um grande compositor do Rio de Janeiro, mas radicado em Pernambuco, chamado Paulo Perdigão. Ele também se inspirou muito no Nelson Sargento e no Heitor dos Prazeres, né? Que foi o primeiro sambista a trazer a pintura também para o mundo do samba, né? Então o Nelson Sargento também pegou essa dica do Heitor dos Prazeres, que foi um grande pintor aqui para nós, grande compositor de samba, de lundu, de machixe. E esse quadro, na verdade, eu botei aí exatamente porque é o quadro do meu amigo Paulo Perdigão, que é pernambucano. Além disso, ele faz artes com cabo de vassoura, faz um movimento cultural lá em Olinda, muito bacana. Mas o Nelson Sargento é pioneiro nisso. E ele adorava pintar, né? Ele adorava presentear os amigos com um quadro. Sempre falava, não sei se você vai gostar, não sei se ficou tão bom, tão bonito, mas as obras dele são muito bacanas. Agora, Paulinho, a história do Nelson Sargento se confunde também desde quando ele foi morar no Morro da Mangueira com a história da Mangueira? Com certeza, né? Ele foi para a Mangueira com uns 12 anos, né? Ele era de família muito grande, a família dele. Ele foi, então, adotado, né, pelo Alfredo Português, que era um português que veio para o Brasil, grande poeta, grande letrista, fez músicas como A Primavera, que é um dos grandes sucessos do Nelson Sargento em parceria, fez uma outra música do Operário, juntamente com Cartola, Alfredo Português e Nelson Sargento. O Nelson Sargento que é mais velho, na verdade, de idade do que a Mangueira, né? Então ele tem a vida inteira, como ele dizia, becos e vielas,
Ele tinha a Mangueira no coração dele e nunca se separou. Era uma coisa só para ele. A casa dele, por mais que ele gostasse agora no fim da vida de morar em Copacabana, ele sempre ia para a Mangueira, sempre ia para as vielas, para os botequins, tomar uma cachaçinha, fumar um cigarro, e sempre falando que o Morro é lugar de gente boa, que o Morro tem muita cultura, tem muita coisa para ser vista lá, e os governos olharem para o Morro muito mais atento, que lá tem muitos poetas, pintores, cantores, talentos da cultura. Paulinho, queria, enfim, aproveitar esse momento que a gente está prestando homenagem ao mestre Nelson Sargento, com a sua ajuda. Sei também da sua trajetória, não apenas com o Nelson Sargento, mas da reverência aos que passaram. E aí queria saber qual a importância na sua leitura da gente preservar a memória do samba. Toda a memória, claro, mas a gente está falando de samba, né, aqui. Qual a importância na sua leitura? Eu acho assim, costumo dizer que o samba é a maior cultura popular brasileira que a gente tem, né? Então, preservar a nossa cultura, como dizia um mestre Clarindo Silva, que tem a Cantina da Lua, ele diz assim: o povo que não preserva o seu passado nunca terá um futuro, dificilmente terá nunca terá um presente e dificilmente um futuro glorioso. E eu acho que, então, a gente poder beber a água direto da fonte desses grandes mestres, ícones da cultura popular brasileira, além de nos engrandecer culturalmente, a gente consegue também ajudar a deixar esse legado, que muitas vezes são esquecidos, né? Muitas vezes as pessoas... O Nelson Sargento não, felizmente teve bastante reverência, teve bastante obras gravadas, mais de 400 canções gravadas. É um cara que teve, mas infelizmente tantos outros que nos deixaram sem muita coisa, né? Eu trabalhei durante muito tempo com o Riachão, também nos deixou Sim. no começo do ano passado, aos 99 anos. E o Riachão é um cara que não teve tanta sorte quanto o Nelson Sargento, apesar de ser um cara que tem a sua obra gravada e tal, mas a gente vai fazer um trabalho esse ano sobre o centenário do grande rei Riachão, um site com músicas inéditas. Ele tem mais de 70 obras inéditas que não foram gravadas, e a gente vai poder contar com Gilberto Gil, com Martinho da Vila, com Margarete Menezes, com Criolo, ou seja, várias pessoas que admiravam o rei Riachão. E assim a gente vai conseguindo botar a cultura em dia, né? É pouca coisa que a gente faz, mas é uma luta, e a gente, como operário da cultura, tem que fazer essa luta dar certo, né? Brigar com unhas e dentes para que todos os nomes, não só Nelson Sargento, mas que todos os nomes, Wilson Moreira, Luiz Carlos da Vila, enfim, Toinho Melodia, todos eles sejam lembrados, porque são mestres e referências para a nossa cultura. Sem dúvida. Nosso tempo está se esgotando. Na verdade, ele se esgotou, mas eu quero te perguntar uma coisa antes de me despedir. Qual a sua composição preferida do Nelson Sargento? Eu fiquei com isso na cabeça. São tantas e tantas, né? Assim, o Samba Agoniza Mas Não Morre, eu acho que retrata muito, né? Como diria a nossa grande Beth Carvalho, que foi muito amiga minha também, é o hino nacional do sambista, né? O Samba Agoniza Mas Não Morre é uma... E o Nelson Sargento tem inúmeras, né? Tem O Encanto de Paisagem, Primavera, enfim, a obra dele é vasta e não tem uma preferida, e sim, ele, para mim, era um dos meus preferidos da cultura popular. Maravilha! E com isso, quero agradecer demais a presença de Paulinho Timor, sambista, cantor, compositor e operário da cultura popular, como ele mesmo fez questão de dizer. Paulinho, muito obrigada por ter passado aqui no Revista Brasil TVT e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço. Sucesso enorme esse programa, que venham muitos outros, porque a gente precisa disso mesmo, de pessoas que enalteçam a cultura brasileira. Muitíssimo obrigado, um beijo a todos, fiquem em casa, usem máscara, distanciamento social é muito importante e tempos melhores virão.